Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula da nossa disciplina, mais um encontro semanal de física, beleza? Bom, galerinha, começando aqui mais um encontro da nossa disciplina. Quero dar aquele boa noite especial para a galerinha de Oeiras, Campo Largo e Ribeira, né? Galerinha que está acompanhando a gente diretamente do IPTV. Temos também a companhia aqui da Patrícia, do Santiago, da Clarice, que estão falando com a gente pelo YouTube. Então vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é ainda falando sobre ondas, né? A gente ainda vai falar sobre a ondulatória, porém, a gente vai trabalhar agora com outros fenômenos ondulatórios. Na aula passada, a gente trabalhou com a reflexão e a refração. Hoje, nós iremos trabalhar com a interferência e também com a difração. São os temas que a gente vai abordar hoje, certo? Então vamos lá, galerinha. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Dia 3 de novembro. 3 de novembro é o nosso encontro. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês. Ok? Ondulatória é o nosso tema e a gente vai trabalhar com o princípio da superposição, que é um princípio que procura trabalhar com a explicação do fenômeno de interferência, tá bom? E esse fenômeno de interferência, ele também será trabalhado juntamente com a difração, certo? Então, no nosso objetivo, a gente vai procurar conhecer os fenômenos de interferência e difração. Além disso, eu vou compreender o princípio da superposição, diferenciar interferência construtiva e destrutiva. Além disso, eu vou compreender a experiência de Young e compreender as interferências por luz refletida e transmitida em lâminas delgadas. Perfeito, jovens? Então, vamos que vamos, né, Santiago? Vamos que vamos começar aqui mais uma aula, mandando aquele abraço especial para todos os polos, todos os alunos e mestres, professores que estão com a gente nessa jornada, né? Galerinha, vamos lá iniciar aqui o nosso tema de difração, certo? No nosso tema de difração, galerinha, você vai observar que esse fenômeno ele está associado à seguinte capacidade de uma onda. A capacidade que esse fenômeno, que é a onda, tem de contornar obstáculos. Então você observa que nas duas imagens, o que aconteceu com a onda? Nas duas imagens, a onda ela passa por um orifício, que mais na frente a gente vai chamá-lo de fenda, que é esse espaçamento aqui. E depois que a onda passa por esse espaçamento, ela tem a capacidade de se propagar em várias direções. Então ela sofre algo semelhante a um espalhamento, certo? Então você vai observar exatamente isso, que a onda ela vem numa propagação inicial e ao passar por um obstáculo, ao contornar um obstáculo, ela então, enfim, acaba sofrendo um espalhamento, uma mudança na sua direção inicial. Isso acontece quando ela contorna esses obstáculos, quando ela ultrapassa uma fenda.
E essa é a definição do tema chamado de difração. Perfeito, jovens. Galerinha, aí a gente pode dizer o seguinte, que quando a onda ela choca-se com esse obstáculo, que possui uma abertura, as partes da onda passam a alargar-se e atingem regiões opostas ao seu obstáculo, que foi o que eu acabei de falar no tema anterior, né? Na telinha anterior. Então, quando a onda ela vem na sua propagação inicial, por exemplo, vou representar aqui essa onda através de traços paralelos ao obstáculo, ao anteparo. Então, quando essa onda ela vem numa propagação inicial e passa por esse obstáculo, consegue passar por essa fenda, por esse espaçamento, essa onda ela vai sofrer um alargamento, como o texto está falando aqui para a gente. Esse alargamento é o que caracteriza a difração. Professor, onde é que eu posso ver essa difração? Bom, essa difração ela é observada, por exemplo, em uma goteira no telhado, um furo no telhado. Quando você observa esse furinho no telhado de manhã, você tem a entrada da luz solar que vai sofrer um espalhamento após a passagem nesse furinho, que a gente chama aqui na física de fenda, ok? A mesma coisa acontece quando você tem um buraquinho, uma fresta na porta, tá? E uma pessoa está falando no lugar fora no lugar fora, no ambiente fora, externo ao que você está. Então, quando a pessoa está conversando com outra no ambiente externo ao seu, fora do que você está, e a porta está ali entreaberta, o som da conversa vai passar por esse espaço na porta e vai se espalhar no ambiente que você está. Esses fenômenos são fenômenos de difração. Então, quando a onda passa por um obstáculo, consegue contornar um obstáculo e sofre um espalhamento após passar por esse obstáculo, a gente caracteriza esse fenômeno como a difração, certo? Voltando aqui, galerinha, você tem também a seguinte questão. A difração, ela pode ter um aumento na sua intensidade, a gente pode perceber uma difração mais forte, ou a gente também pode perceber uma difração menos intensa, uma difração mais fraca, tá bom? Esse fenômeno da difração torna-se menos intenso em qual condição, professor? Quando o tamanho da fenda aumenta. Então, quando as dimensões do orifício se tornam muito grandes em relação à oscilação da onda, em relação ao comprimento da onda, você tem esse fenômeno da difração se tornando mais intenso. Perdão, menos intenso. Tá? Agora, quando você torna esse orifício bem estreito, você diminui as dimensões desse orifício, você passa a ter um fenômeno de difração bem mais intenso. Então, é inversamente proporcional à abertura da fenda. Tá? Professor, não entendi. Olha só, analisa essa primeira situação. Na primeira situação, você tem
imagem da onda se propagando inicialmente, que é aqui. Observa que ela está se propagando inicialmente. E após passar pela abertura, essa onda, ela pouco sofre espalhamento. Ela quase que não sofre um espalhamento. Então, você tem uma onda que é direcionada ao obstáculo, porém, após ser direcionada ao obstáculo, essa onda ela não sofre o espalhamento quando passa pelo obstáculo. Isso porque a abertura é tão grande que não alterou a propagação dessa onda. Acabou não alterando, por exemplo, os comprimentos de onda da onda que passa pela fenda. Então, como não altera as características de comprimento de onda dessa onda, então ela permanece com a sua oscilação inicial quando a abertura é muito grande. Então, quase que não é perceptível o fenômeno da difração. Aqui, a gente pode associar ao caso de uma porta aberta. Quando a porta está totalmente aberta, você consegue perceber o que duas pessoas estão conversando do outro lado da porta tranquilamente, sem sofrer interrupções, sem sofrer alterações da onda. Agora, quando a porta está entreaberta, quando a porta se encontra meio aberta apenas, nós já temos uma outra percepção da mesma conversa. Por quê, professor? A onda ela vai se propagar em direção ao obstáculo, porém, como a abertura é estreita, ela vai sofrer um espalhamento. Essa onda sofre esse espalhamento ao passar pela abertura. Perfeito? Então, nesse caso, galerinha, eu vou observar uma situação de difração bem mais clara que no primeiro caso. Professor, qual a alteração que eu sinto na onda? Quando a abertura é muito estreita, a alteração que nós sentimos é que quase eu não consigo ouvir a conversa entre as pessoas que estão atrás da porta. Eu tenho perda da intensidade da onda. A onda diminui a sua velocidade, ela também tem uma alteração no seu comprimento de onda. Beleza? Tem uma diminuição nesse comprimento de onda. E aí ela perde força. Tá? Por exemplo, se a gente voltar lá na primeira imagem, a imagem do mar. Percebe uma coisa na imagem do mar. A onda ela vem de cima da imagem, bate nessa barreira e vai em direção à praia. Porém, essa barreira, que está sendo aqui semelhante a uma mureta, ela acaba diminuindo a intensidade da onda quando passa por ela. Então você percebe, dá para perceber que a vibração da onda é diferente. A vibração de antes da barreira, que é a parte de cima da imagem,
é diferente da vibração de depois, que é a parte abaixo da imagem. E, além disso, a gente tem a percepção de que a velocidade da água é menor. A velocidade da água, ela parece ser uma água mais calma, né? Isso porque eu tenho perda das características da onda, né? De velocidade e de comprimento de onda. Essas duas grandezas, elas tendem a diminuir no fenômeno de difração. Ok? Além disso, a difração, galerinha, ela vai acontecer, ela vai ocorrer em todos os tipos de onda. Como assim, professor? Ela vai acontecer em ondas mecânicas, ela vai acontecer em ondas eletromagnéticas, ela vai acontecer em qualquer onda de qualquer natureza. Ela não é específica de uma onda, como, por exemplo, a polarização. A polarização ele é um fenômeno, a gente vai estudar lá na terceira série, que é um fenômeno exclusivo de ondas eletromagnéticas. Porque as ondas eletromagnéticas, elas vibram em várias direções. E a polarização é um fenômeno que você limita essas vibrações. Se eu tenho uma onda, por exemplo, sonora, que só vibra em uma única direção, eu não posso filtrar essa direção. Porque se eu filtrar essa direção, pode não ter mais outra. Então, o fenômeno da polarização é um fenômeno exclusivo de um tipo de onda. O fenômeno de dispersão da luz, que é o fenômeno que gera o arco-íris, produz o arco-íris, que é gerado pelo espalhamento da luz quando passa por um meio diferente do original. Por exemplo, a luz branca, a luz que vem do sol, passa por uma gota de água. Durante esse processo, a luz ela sofre um espalhamento em várias outras cores, várias outras luzes. A gente percebe isso até quando está aguando as plantas, né? Aí você vê ali a luz ela se dividindo em vários comprimentos de onda diferentes. Comprimento do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, do anil, né? Todas as cores que compõem o arco-íris. Então, esse fenômeno da dispersão, ele é um fenômeno característico da luz. Então, é outro fenômeno ondulatório que não é para todo tipo de onda. Agora, o da difração, não. O da difração é para qualquer tipo de onda. Qualquer onda pode passar por um meio e sofrer um espalhamento. A diferença, olha só, a diferença da difração para a dispersão, que é o que origina o arco-íris, é que a onda na difração, ela passa por um obstáculo. Mas esse obstáculo não separa dois meios diferentes. O que caracteriza um meio diferente? É você ter, por exemplo, uma substância de um lado e outra substância do outro. Na difração não tem isso. Lá no caso da imagem do mar, era água antes da barreira e continuou água depois da barreira. Então a onda sofreu um espalhamento sem gerar o mesmo fenômeno da dispersão. O que caracteriza a dispersão? Que é o que produz o arco-íris. É a passagem da luz do ar para a água. A luz entra numa gotícula de água. Por isso que o arco-íris sempre acontece depois de uma chuva. Porque ficam gotículas de água na atmosfera. Beleza?
E durante essa passagem de um meio para outro, nós temos a percepção de que a luz ela sofre essa separação. E isso em decorrência do meio, que é a água, que a luz entrou. Esse meio tende a atrasar a luz, como a gente viu lá na refração, né? Na refração, a gente percebeu que a onda, ao mudar de meio, ela sofria uma alteração na sua velocidade. Perfeito? Então, a dispersão ela é um fenômeno exclusivo da luz, porém, a difração não. A difração ela pode acontecer com qualquer tipo de onda. Você vê o exemplo aqui de duas pessoas, uma em cada lado do muro, conversando. Como é que a onda sai aqui da pessoazinha chamada João e vai até a pessoazinha chamada Felipe? Por conta da difração. O João falou, a onda sonora sofreu um espalhamento, contornando o obstáculo que é o muro. Uma característica é que antes do muro, que é onde o João está, tem ar. Depois do muro, que é onde o Felipe está, continua ar. Então não teve alteração de meio. Certo, galerinha? Continuou o mesmo meio. É o que diferencia da dispersão. Dispersão, de um lado é ar, do outro seria água, por exemplo. Ok? Galerinha, agora a gente vai falar da interferência. A interferência, meus anjos, é um fenômeno que também é chamado de superposição, que caracteriza o seguinte: é a situação de que duas ou mais ondas elas vão chegar ao mesmo tempo a um ponto em comum. Então, eu vou ter literalmente a colisão de duas ondas. Eu vou ter a intercepção de duas ondas. Então, elas vão uma interceptar a outra. Elas vão ocupar a mesma posição em um determinado ponto. A gente observa isso nas duas imagens, né? Essa primeira aqui, você joga uma pedrinha desse lado do rio e essa pedrinha vai começar a produzir ondas, né? Começar a produzir oscilações na água. Do outro lado, você joga uma pedrinha também. E aí essa pedrinha vai começar a produzir oscilações também, né, professor? Vai. E aí, professor? O que vai acontecer? Eu vou ter, galerinha, um determinado ponto que essas duas ondas elas vão se encontrar. Esse ponto de encontro das duas ondas será um ponto em que vai haver interferência entre elas. Professor, e o que acontece a partir daí? Pode acontecer, por exemplo, a anulação delas, como pode acontecer um aumento da intensidade delas. Tá bom? Então, por exemplo, interferência entre rádios. Você já deve ter percebido isso. Você vai ouvir uma música e você coloca lá na rádio que você quer. Porém, ao sintonizar a rádio que você deseja, você escuta a sua música, escuta a musiquinha que está lá, você quer ouvir, mas ao fundo você também escuta uma outra música que não tem nada a ver. O que está acontecendo ali, professor? Uma interferência de sinais de rádio.
A gente tem essa percepção de que eu estou ouvindo uma música, ao fundo tem uma segunda música, e isso acontece quando as rádios elas têm frequências próximas. Então, todas as vezes que eu tenho duas ondas, duas ou mais, de mesma natureza e frequências próximas, eu vou gerar interferência, tá? Então, galerinha, você pode anotar isso, tá? Você pode anotar isso. Quando é que eu gero, professor, interferência? Quando eu tenho ondas de mesma natureza e frequências próximas. Ou mesma natureza e mesma frequência. Bom, são essas duas características que a onda deve ter igual ou semelhante, no caso da frequência, para que haja interferência. Por isso que não dá para haver interferência entre luz e som. Por que não dá para haver, professor, interferência entre luz e som? Porque a natureza já não é igual. Tá? Professor, pode ter interferência entre ondas de rádio e ultravioleta? Não. Mas são de mesma natureza, professor? São, mas as frequências são muito diferentes. Então você tem que ter interferência para ondas com frequências iguais ou próximas e de mesma natureza. Ok? O princípio da superposição é um princípio que responde muita coisa sobre a interferência, porque ele vai dizer que a interferência ela pode ser resultado de uma soma algébrica, tá? Das ondas superpostas. Das ondas superpostas. Beleza? Galerinha, como assim uma soma algébrica, professor? A interferência de ondas, ela pode ser uma interferência de ondas de mesma amplitude, tá? Ou seja, de ondas com amplitude positiva ou ambas amplitude negativa. Porém, ela também pode ser uma interferência de ondas de amplitudes inversas. E aí, nas duas situações, eu vou somar as duas ondas. É isso que o princípio da superposição está dizendo. Para saber qual é o valor da amplitude de interferência, ou seja, qual é o valor da amplitude no momento que as ondas se sobrepõem, que uma se conecta à outra, eu uso uma soma algébrica. E aí vale essa questão delas serem ondas opostas ou não. Se elas são ondas opostas, a gente vai já ver que uma cancela a outra. Se elas não são opostas, se elas vibram da mesma maneira, uma vai acrescentar a outra. Tá? E outra coisa, a superposição, ou seja, a interferência, não altera a propagação ou progressão de cada uma. Ou seja, elas vão se encontrar em um ponto, porém, depois desse ponto, elas voltam a se propagar normalmente. A gente vai ver isso também já, certo? Olha só. A superposição, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser da maneira quando as ondas elas vão possuir mesma amplitude,
ou seja, os pulsos estão em fase, e aí as amplitudes vão possuir mesmo sinal, ou eu posso ter uma segunda situação, que são pulsos opostos em fase. E aí, nesse caso, eu vou possuir sinais opostos. Sinais opostos. Perfeito. Galerinha, aqui você vai usar o plano cartesiano lá da matemática. Toda vez que as ondas elas vão possuir mesma amplitude, quer dizer que a amplitude das duas está no lado positivo ou as duas estão no lado negativo da amplitude. A amplitude pode ser para cima ou para baixo. E aí, se as ondas possuem amplitude positiva, as duas, então as duas estão para cima, como é o caso aqui. E aí elas estão em fase. Se as ondas, as duas possuem amplitude positiva, como eu falei, estão para cima, e negativa, estarão para baixo. Agora, se elas vão possuir sinais opostos, se elas são opostas em fase, eu já vou observar que elas vão estar direcionadas para pontos diferentes. Uma vai estar para baixo, a outra vai estar para cima. Se elas são opostas em fase, eu vou observar uma situação semelhante a essa. E a partir daí, eu posso criar duas formas de interferência. Eu posso criar a interferência do tipo construtiva, em que as ondas irão se somar, elas se tornarão mais intensas, ou eu posso produzir interferências do tipo destrutiva, em que as ondas irão diminuir uma a outra ou até cancelarem uma a outra. Beleza, galerinha? Então, eu posso produzir duas formas de interferência. Olha só. A primeira forma é a construtiva. Quando é que a interferência construtiva acontece, professor? Quando as ondas vão possuir mesma fase. Mesma fase. Quando elas estão em fase, quando elas se encontram em fase, eu tenho interferência do tipo construtiva. Professor, me dá um exemplo. Olha só. Eu terei uma onda B com a sua amplitude para cima, com sua amplitude positiva, e uma onda A com sua amplitude também positiva, só que agora ela está direcionada para a direita. Então, uma vai para a esquerda, a outra para a direita. No exato momento que elas se encontram, eu tenho o fenômeno da interferência. Como as duas amplitudes estão em fase, ou seja, as duas são positivas ou as duas são negativas, o pulso ele se torna mais intenso durante a interferência. Então, olha só, o pulso se torna mais intenso. De acordo com o princípio da superposição de ondas, a amplitude da primeira onda, que é a onda A, vai somar-se à amplitude da segunda onda, que é a onda B. Então, quando nós somamos a amplitude
de uma e de outra onda, a amplitude resultante vai se tornar mais intensa. Ou seja, a onda vai se tornar mais forte. E aí, galerinha, depois que há a interferência, as ondas continuam na sua propagação inicial. Como também já dizia o princípio da superposição. Diz que depois da interferência, a progressão das ondas continuava, né? Professor, me dá um exemplo aí. Um exemplo no dia a dia seria você estar ouvindo uma música através de um alto-falante. E aí esse alto-falante, olha só, emitiu uma onda. Você tem um outro alto-falante do outro lado. E aí ele está emitindo uma outra onda também. Professor, e aí? Se você estiver entre os dois alto-falantes, você vai imaginar que a onda sonora estará mais intensa. Se os dois estão tocando a mesma música e você está entre os dois, você vai imaginar como se o som, como se a música estivesse mais intensa, o volume estivesse mais alto do que o normal. Só que, na verdade, ali é só um encontro entre elas. Um encontro das duas ondas. Tá bom? Mas também eu tenho a situação de que uma onda vai destruir a outra. Uma onda vai cancelar a outra. Que é uma interferência do tipo destrutiva. Aqui eu tenho o caso das ondas opostas em fase. Quando elas estão opostas em fase, eu já vou ter a percepção de quê? De que a amplitude delas é invertida. Então, uma onda A se propaga para a direita, a onda B se propaga para a esquerda. No momento exato que essas ondas se encontram, durante a interferência, eu observo que, como elas são de fases opostas, de amplitudes invertidas, a onda ela vai se tornar menos intensa. Beleza? Ela vai se tornar menos intensa. Professor, qual a consequência disso? Você pode ter uma aniquilação entre as ondas. Uma onda subtrair a outra a ponto de uma onda, naquele ponto, anular a segunda. Porque, de acordo com o princípio da superposição, a amplitude resultante será a subtração de uma menos a outra. A maior menos a menor. Certo? E aí, galerinha, após o momento de interferência, essas ondas continuam a sua propagação inicial. Assim como já dizia o princípio da superposição. Não há destruição da progressão da onda. A onda ela continua a sua propagação que ela tinha inicialmente. Perfeito, jovens. Beleza? Então, você tem essas duas formas de interferência, uma que vai aumentar a intensidade da onda, outra que vai diminuir a intensidade da onda. E um exemplo dessa última, né, da destrutiva, seria o ponto de som mais som produzir silêncio.
ou produzir um som que você não consegue interpretá-lo. Imagina aí numa multidão, várias pessoas falando, várias pessoas conversando. Você não consegue distinguir e não consegue tirar uma informação dali. Você não consegue interpretar nenhuma das informações. Porque como as pessoas estão conversando ali com a mesma amplitude, com frequências próximas, acaba que um som anula o outro. E aí você não consegue dizer o que é que elas estão conversando. Então, nesse caso aí, seria uma interferência do tipo destrutivo. Certo, jovens? Galerinha, a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro horário. Já já a gente retorna e aí a gente finaliza a nossa segunda aula, já já, trabalhando só mais 2 tópicos envolvendo experimento de Young e interferência em películas delgadas. Certo? A gente volta já já, galerinha. Até lá!